A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos fazendo a leitura, estudando o livro Uma Vida com Propósitos e como Deus tem falado ao nosso coração, né? Como nós temos aprendido, como temos sido reposicionados no Senhor, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então eu te convido, se você tem aí o livro e pode, por favor, que abra o seu livro na lição 36, na página 319. Nós vamos fazer o estudo hoje, vamos aprender mais do Senhor. Eu peço que você, onde você está, curve a sua cabeça para que nós possamos fazer uma oração neste momento, pedir que o Espírito Santo possa nos direcionar em todas as coisas, amém? Feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu favor, obrigada pelas tuas misericórdias que têm nos cercado dia após dia. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor. Obrigada por este tempo de comunhão que o Senhor tem preparado para nós, de instrução, de aprendizado. E nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo possa vir sobre nós como um rio de instrução, trazendo ao nosso coração aquilo que está no teu coração, nos ensinando, nos admoestando, nos instruindo, reposicionando, para que o seu nome seja glorificado em todas as coisas em nós. Pai, eu te peço que o nosso coração seja uma terra boa, uma terra fértil, para que cada semente lançada nesta manhã possa produzir frutos para a glória do Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão nas suas casas, que o Senhor possa abençoá-los e que eles possam também aprender do Senhor, que possam ter suas vidas transformadas através da tua palavra. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Quero convidar você também que vai ofertar na casa do Senhor, e eu vou dizer para vocês que o reino de Deus é a terra melhor que se tem para você semear. A palavra do Senhor diz que nós devemos ofertar com alegria, não por tristeza ou por necessidade, mas o Senhor ama aquele que dá com alegria, porque sabe que a provisão vem do Senhor e que se nós temos hoje para ofertar é porque o Senhor nos deu. E se hoje você não tem para ofertar, oferte a sua oração juntamente comigo nesta manhã, agora neste momento. Vamos orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor possa abençoar os celeiros e que o Senhor possa visitar todos aqueles que hoje não têm condições de ofertar financeiramente, mas que estão aqui ofertando uma oração, uma adoração, um tempo para aprender da parte do Senhor. Amém? Os meninos vão colocar aqui na tela os dados para que você possa fazer a transferência ou o depósito. E enquanto isso, nós vamos orar por você. Curve sua cabeça. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela vida dos teus filhos que vão ofertar na tua casa. Sabemos que o teu reino é uma terra fértil, sabemos que o teu reino é o lugar onde as nossas sementes elas podem produzir com abundância. Eu te peço que o Senhor possa visitar os celeiros dos teus filhos, aqueles que estão passando por necessidades, que o Senhor possa suprir as necessidades. Eu te peço que aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que os teus filhos possam ser prósperos no trabalho deles, que eles possam receber promoção. Eu te peço, Pai, que aqueles que estão com dificuldades financeiras, porque não conseguem ter um equilíbrio financeiro, todos aqueles que sofrem pela compulsão, Senhor, repreende todo espírito de compulsão em nome de Jesus. Sara as nossas finanças, Pai. Eu te peço que o Senhor destrone do coração do teu povo mamon, que nós possamos confiar na provisão que vem do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que a tua igreja seja uma igreja próspera para a glória do teu nome. Fica conosco, Senhor, e abençoa cada um dos teus filhos que ofertaram nesta manhã, que eles possam receber porção recalcada, sacudida e transbordante. É o que te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então dar início aqui à nossa aula. Nós estamos indo agora aqui para o último módulo, né, da nossa lição, que é você foi feito para uma missão. Nós já aprendemos que Deus tem propósito em todas as coisas e tudo que Ele faz
com um propósito. O nosso Deus, ele não faz as coisas pensando, nossa, vou fazer isso aqui porque hoje eu não tenho nada para fazer. Não. Tudo que o nosso Deus faz, ele faz com um propósito. Então, nossa lição de hoje, a lição 36, vai dizer que nós fomos feitos para uma missão. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, no livro de João, capítulo 17 e versículo 18, que vai dizer assim: Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, diz assim: O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Essa é uma tradução da Bíblia, versão A Mensagem. Então, só por esses 2 versículos aqui, eu não sei se você conseguiu observar, mas esses 2 versículos, eles já dão para nós uma visão, um padrão de continuidade, né? O versículo diz assim: assim como me deste uma missão, ou seja, Jesus recebeu uma missão, aí ele está dizendo, eu dei a eles uma missão no mundo. Ou seja, há um padrão de continuidade aqui. A obra começou em Deus, passou para Jesus e Jesus repassou para nós. É o padrão da continuidade. Então, nós fomos feitos para uma missão. E o fato de entender que nós fomos feitos para uma missão nos traz um senso de responsabilidade. Por quê? Deus podia fazer tudo sozinho. Podia ou não podia? Deus podia fazer tudo sozinho, não precisa de mim, não precisa de você. Porque pensa comigo, o fôlego de vida quem dá é Ele. A capacitação quem dá é Ele. A missão quem dá é Ele. O propósito quem dá é Ele. O meio quem dá é Ele. Ele não poderia fazer tudo sozinho? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele nos escolheu. Ele foi lá, ele nos encontrou onde nós estávamos vivendo uma vida distanciados de Deus. Ele veio, nos encontrou, nos reconectou, nos salvou e aí ele nos coloca ainda participantes da história, do plano de Deus para a humanidade. Ele quer nos tornar participante da boa obra que ele tem feito na vida dos homens. E isso para nós é um motivo de tamanha alegria. De muita alegria, porque o Senhor, no meio de tantas pessoas, Ele nos comissionou, podendo fazer tudo sozinho. Ele nos convidou para ser participante da transformação de vida de alguém. Assim como nós somos transformados um dia, fomos encontrados um dia, porque ouvimos as boas novas do Evangelho, o Senhor nos convida a repassar esse mesmo Evangelho e encontrar outras pessoas para Jesus. Essa é a nossa missão. Ela é tanto uma missão participativa, onde o corpo todo de Cristo se une e envolvido nesse projeto, nesta missão, propaga o Evangelho. Então, a nossa missão ela é tanto participativa com o corpo de Cristo, quanto particular. Eu tenho o meu propósito, o meu funcionamento dentro do corpo, eu tenho ministério dentro do corpo, mas também tenho a minha missão fora do corpo. Eu tenho a minha missão particular. Aquilo que eu faço dentro da igreja serve para a função do corpo, mas quando eu estou fora eu preciso brilhar, eu preciso saber que eu sou luz, eu preciso saber que eu sou sal, eu preciso saber que eu carrego dentro de mim uma responsabilidade. Quando eu não estou lá envolvida no meio, quando eu não estou lá dentro da igreja, onde é que eu pôr a planta dos meus pés? Eu carrego a responsabilidade da minha missão. E qual é a minha missão? E de pregar o evangelho a toda criatura. Vá e leve as boas novas de salvação. As pessoas precisam conhecer a Cristo através da minha vida e através de você. A palavra missão ela tem a sua raiz no latim que significa enviar. Enviar. Então nós somos enviados por Jesus.
Nós somos enviados, né? O versículo lá em João, capítulo 20, versículo 21, diz que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então o Senhor nos envia. E olha só como que é interessante, porque quando Jesus tinha 12 anos, ele já entendia essa missão. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Lucas que Jesus disse que ele deveria tratar dos negócios do seu pai. Ele tinha 12 anos. E aí isso traz para nós uma responsabilidade ainda dentro do padrão de continuidade. O que é que nós temos ensinado para os nossos filhos? O que é que nós temos passado para os nossos filhos? Jesus ele recebia a instrução de José e de Maria. Maria sabia que Jesus carregava algo diferente, algo especial, e ela falava a respeito de Deus para ele. Então Jesus sabia que ele precisava cumprir uma missão, que ele tinha um chamado. E muitas das vezes nós não falamos para os nossos filhos que Deus chamou os nossos filhos, que sobre os nossos filhos existe uma missão, um chamado, um comissionamento. E nós às vezes deixamos de treinar os nossos filhos. E esse padrão também vai ser passado para eles, assim como foi passado para nós, assim como o Senhor Jesus nos enviou. Nós vamos enviar os nossos filhos, Jesus vai enviar os nossos filhos. E nós precisamos falar sobre Deus, sobre os feitos de Jesus, sobre a missão deles aqui na terra. Nós precisamos estar atentos em tudo aquilo que o Senhor tem depositado de dons e talentos. Treinar os nossos filhos na palavra, porque haverá um momento em que eles serão enviados e que eles também serão testemunhas de Jesus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Mas nós também temos a responsabilidade de repassar aquilo que está no seu corpo espiritual, aquilo que o Senhor quer manifestar espiritualmente às vidas que estão perecendo. Tem almas chorando, tem almas desesperadas e muitas das vezes nós nos encontramos dentro da nossa igreja, no conforto da nossa igreja. E o Senhor não nos chamou para viver no conforto. Deus nos chamou para viver no confronto, porque quanto mais nós somos confrontados pela verdade do Evangelho, mais parecidos com Jesus nós ficamos, mais desapegados das coisas deste mundo nós nos tornamos e entendemos que aquilo que é importante para Deus também é importante para nós e nós vamos dando sentido para aquilo que faz sentido para o reino de Deus. Amém? Aí a gente pode pensar assim, né? Será que a minha missão é realmente importante? Será que Deus me chamou realmente para fazer alguma coisa? Será que eu tenho uma missão aqui na terra? Será que a minha missão não é só ficar lá sentadinho no meu banco, orando por aqueles que Deus está enviando? Porque eu não sei falar bem, eu não sou instruída, eu não sei. Aí a gente tem uma lista enorme, né, irmãos? Nós temos uma lista grande, extensa, de desculpas do porquê nós não temos uma missão. Do porquê nós podemos ficar sentadinhos no nosso banco, ali adorando ao Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, sem nos engajarmos numa missão que Deus tem para nós. Nós temos a nossa lista extensa de desculpas, mas a nossa missão, ela é essencial para o cumprimento da palavra de Deus. Então a sua missão, ela é essencial. O que eu quero dizer com isso? Que alguma coisa na sua vida, ou toda a sua vida, alguma coisa não, toda a sua vida precisa representar a glória de Deus. Talvez você não seja aquela pessoa eloquente nas palavras, em como você ministra o evangelho. Talvez você não seja eloquente. Talvez você não tenha talento para cantar. Mas a sua vida precisa glorificar o nome do Senhor. E aí eu acho interessante porque Paulo vai dizer assim para as mulheres que recém-convertidas, né? Ele vai dizer assim, olha, se vocês tiverem esposo que não são crentes, que não são evangélicos, fiquem quietas, vocês não precisam falar. Se vocês demonstrarem um comportamento
coerente com a palavra de Deus, com tudo aquilo que vocês têm aprendido. Se vocês começarem a praticar tudo aquilo que vocês têm aprendido, vocês serão capazes de ganhar os seus maridos sem precisar abrir a boca para falar uma só palavra. Ou seja, apenas no comportamento daquelas mulheres, se elas começassem a aplicar tudo aquilo que elas aprenderam com a verdade do evangelho, elas não precisariam falar nenhuma só palavra, que pelo testemunho de vida delas, o marido seria alcançado e o evangelho estava sendo pregado. Então, a sua vida precisa glorificar o nome do Senhor. Talvez você não tenha um ministério dentro da igreja, talvez você ache que aquilo que você faz não é relevante, mas se o seu comportamento nos ambientes onde você vive, você é uma carta viva de Deus. Se as pessoas olham para você e eles dizem assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Se você pratica tudo aquilo que você aprendeu com a verdade do evangelho, então você já está fazendo missão. Você já está dentro da missão, porque pelo seu comportamento você está anunciando o evangelho de Jesus. Então nós não temos desculpas para não nos engajarmos na missão de levar as boas novas de salvação para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não temos desculpas. Eu não sei falar. Não é desculpa. Mas eu não tenho... Não é desculpa. Mas eu não sei cantar. Não é desculpa. Sua vida precisa glorificar o nome de Jesus. A sua vida precisa representar a glória do reino de Deus. E nisso você já está fazendo missão. Então a sua missão é importante. Aquilo que você faz é importante. O seu comportamento é importante, porque você vai ganhar pessoas, você vai ter acesso a pessoas. Escute isso, irmãos, porque isso é muito forte e muito verdadeiro. Cada um, de forma particular e individual, vai encontrar pessoas que só vocês vão encontrar. Vão passar na minha vida pessoas que somente eu vou ter a oportunidade de falar sobre o evangelho de Jesus, de falar sobre a cruz, de mostrar, de levar as boas novas de salvação. Então não pense, não deixe que Satanás levante fortalezas na sua mente de mentiras dizendo que você não foi chamado para nada, que você não tem uma missão, que você não tem um propósito, porque quando Deus te criou, Ele já te criou com um chamado, Ele já tem uma história escrita para você. Nós já aprendemos sobre isso, já falamos sobre o nosso lugar no corpo, nós já falamos que precisamos ser funcionais, nós já falamos que precisamos estar de uma forma colaborativa dentro do corpo. Então, em nome de Jesus, eu vou pedir para vocês, não permitam que Satanás levante mentiras dizendo que você não é importante, que aquilo que você faz não é importante ou não é relevante para o reino. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Então, quando Ele te criou, colocou nesse ambiente onde você está, deu essa família que você tem, com todos esses problemas que você vai falar. Porque a minha família é assim, porque Deus me colocou aqui, porque eu não sei... Gente, é assim. Tem coisas que realmente a gente olha e fala assim, não é possível que realmente Deus tenha um propósito nesse negócio. Porque não faz o menor sentido pra gente. E não faz mesmo. Mas nós precisamos confiar de que mesmo não fazendo sentido pra gente, faz total sentido pra Deus. E tem um propósito de alcançar alguém, uma vida, um coração que tá clamando, que tá chorando. Você é a resposta de Deus, seja no Uber, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja caminhando na rua. Aquela pessoa que passa e você passa várias vezes na rua. Lembra de Eliseu? Ele passava várias vezes. Ele só passava várias vezes e a sunamita disse, ali vai um grande homem de Deus. Ali vai um grande homem de Deus. Ele não falou nada, ele só passava várias vezes por ali.
E todas as vezes que ele passava, ela reconhecia que ali ia um grande homem de Deus. Então nós não temos desculpas para dizer para Jesus que nós não vamos nos engajar na missão de tornar o seu nome conhecido. Nós, a partir de hoje, vamos nos comprometer nesse chamado, porque a nossa missão, ela é essencial, ela não é importante, ela é essencial para revelar a glória de Deus. Então, aqui nós vamos ver algumas razões pelas quais a nossa missão, ela é muito importante. Primeira coisa, sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. É aquilo que a gente já falou sobre o padrão da continuidade, né? É o padrão da continuidade. Deus não nos chama apenas para ser seus seguidores. Ele não nos atrai apenas para Ele. Ele nos atrai para Ele, mas Ele também nos envia. Ele nos faz ir por Ele. Ele nos atrai para Ele, mas nos ensina a ir por Ele. Então, nós temos duas missões, né? De estar sempre perto de Deus, mas também estar neste lugar de exercer o chamado de Deus na vida de alguém. A nossa missão ela é tão importante, mas tão importante, que nós vamos ver na Bíblia, pelo menos de várias vezes, né? De maneiras diferentes, em livros diferentes, pelo menos 5 vezes, de 5 maneiras diferentes, do como Jesus espera que nós exerçamos o nosso chamado. Talvez se você puder aí pausar o vídeo e anotar aí Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Lucas, capítulo 24, versículo 47. João, capítulo 20, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então, se você estiver assistindo agora aí, depois você volta nesse vídeo, pausa, procura todos esses capítulos e versículos que eu coloquei aqui para vocês e vocês vão ver pelo menos 5 formas diferentes de como Deus nos fala que a missão é importante. É como se ele estivesse assim, dizendo para nós, eu preciso realmente que vocês façam isso. Eu quero que vocês realmente se comprometam com isso. Há muitas coisas envolvidas que talvez vocês não entendam, mas eu preciso que vocês se comprometam com isso. Na grande comissão, Jesus disse assim, ó, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem-nos a fazer tudo que ordenei a vocês. E essa incumbência não foi só para um ou outro, foi para todos. Todos os que recebem Jesus como Salvador e Senhor também recebem junto essa incumbência. Nós não acreditamos num evangelho que é apenas graça, de dar aquele conforto, né? De te levar para um lugar de conforto. Não. Quando você recebe a graça, o favor, também vem a graça nas tribulações, vem a graça nas perseguições, vem a graça no transmitir o evangelho. Nós precisamos nos comprometer com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se você faz parte da família de Deus, a sua missão ela é obrigatória. Deus não falou assim, olha, isso aqui é apenas uma sugestão para vocês, tá, gente? Vocês vão lá e vão fazer discípulos. Vocês vão lá e vão batizar eles no nome de Jesus. Vocês ensinem eles, se vocês quiserem ensinar eles, né? Não, isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Ele disse assim, vão. Ele disse aos discípulos, vão, façam discípulos, 2 palavras de ordem, ir, fazer. Vão e façam discípulos, ensinem-os a fazer tudo que eu ordenei a vocês. Ou seja, isso aqui não é uma sugestão, isso daqui não é uma opção, isso aqui é uma palavra de ordem. Todos aqueles que recebem a Jesus recebem esta missão. Eu recebi, você recebeu, e não cumprir, vale a pena lembrar isso aqui, que quando eu deixo de exercer aquilo que o Senhor me
comissionou a fazer, que o Senhor me ordenou a fazer, eu estou debaixo da desobediência. Não cumprir o chamado, não cumprir a missão me leva a um estado de desobediência e Deus não tem negócio com desobedientes. Então, nesta manhã, o Senhor está nos instruindo. Se até hoje você ficou na sua zona de conforto, é tempo de se levantar, é tempo de entrar numa posição de obediência e falar aquilo que o Senhor te ordenou a fazer. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Jeremias já está aí para nos ensinar. Abre a boca e ele vai te encher. Conta tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Eu tenho certeza que nós temos testemunhos de sobra para dizer o quanto Deus é bom, do quanto Deus é magnífico, do quanto a sua bondade tem nos alcançado. Fale isso, fale sobre os feitos de Deus na sua vida. Fale tudo aquilo que Deus fez em você. Mas fale, saia dessa posição de desobediência, se posicione hoje na obediência de Deus e cumpra a sua missão, porque a sua missão, ela é importante e ela é a continuação da missão terrena de Jesus. Segundo ponto, sua missão é um privilégio formidável. Nós já falamos aqui, né? Que ser convidado por Jesus para ser participante da transformação de vida de alguém é realmente um privilégio. É um privilégio. Ser encontrado por Jesus, ser transformado por Jesus, ter o nome escrito no livro da vida e ter uma morada celestial já é um privilégio. Já é um privilégio ter acesso direto ao trono de Deus, chamar o nosso Deus de amigo. É um privilégio. É ou não é? Já é um privilégio. Mas o Senhor, como Ele é surpreendente, Ele tem sempre mais. Ele nos convida para ser participantes da transformação de vida de alguém. Isso é tremendo para mim. E também traz para nós uma grande responsabilidade. Olha o que Paulo vai dizer. Todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18. Nós temos dois grandes privilégios: receber Deus, né? Trabalhar com ele, cooperar com ele, mas também de representá-lo. Lá em Isaías nós vamos ver Deus dizendo que nós somos testemunhas. Deus diz assim: vós sois as minhas testemunhas, né? Diz o Senhor, vós sois as minhas testemunhas. Nós representamos Deus na terra, gente. Olha que forte isso. Que privilégio isso. Nós somos representantes de Deus, da cultura do reino de Deus, e nós precisamos nos comportar de acordo com a cultura do reino que nós carregamos, né? Todo reino tem uma cultura, cada povo tem uma cultura, e nós, da mesma forma, como somos do reino da pátria celestial, precisamos também andar numa conduta que reflete a cultura do nosso país. E como é que nós vamos fazer isso? Nos apropriando da palavra, nos aproximando, nos permitindo ser instruídos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, praticando tudo aquilo que temos aprendido. Foi o que Jesus falou para os discípulos: vocês precisam ensinar tudo que eu ordenei a vocês, tudo que eu já ensinei para vocês, vocês vão ensinar aos outros, vocês vão praticar e ensinar aos outros. Nós somos parceiros do Senhor na construção do reino de Deus. Olha que coisa mais linda, né? Jesus disse assim: olha, eu estou indo para o meu Pai, eu estou indo lá porque lá há muitas moradas. Lá tem muitas moradas. E aí nós
fomos comissionados, recebemos a missão de encontrar essas pessoas que vão povoar a pátria celestial. Meu Deus do céu, que privilégio é esse que o Senhor nos deu de sermos coparticipativos da grande obra que o Senhor tem para a vida de cada um daqui nessa terra, da humanidade aqui nessa terra. Então nós já vimos que a nossa missão é uma continuação da missão de Jesus. Já vimos que a nossa missão é um privilégio e agora nós vamos ver que ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Eu quero que você reflita em algo aqui. Se você tivesse a cura do câncer e ocultasse isso, se você descobrisse a cura do Covid e ocultasse isso, não seria um crime? A mesma coisa é com o Evangelho de Jesus. Eu arrisco dizer que seria pior ainda, né? Pior ainda. Porque você não apresentar uma cura que você descobriu pode ou não levar alguém à morte física e terrena. Mas o não apresentar Jesus, o deixar de cumprir a sua missão, tem peso eterno. Pessoas podem morrer eternamente. Eles podem perder a vida eterna. Não somente aquilo que nós vemos, o nosso mundo aqui material, nosso plano físico, mas uma morte eterna. Olha a gravidade disso. Como isso traz para nós a responsabilidade de andar em obediência e cumprir o ID de Jesus, estar debaixo da missão que Ele nos deu. Mostrar o caminho da graça, mostrar o caminho do Evangelho, apontar Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer para as pessoas que estão ao nosso redor. Apontar Jesus, mostrar Jesus para elas. Esse é o melhor presente. Uma vez eu vi um post que o melhor presente que você pode dar a uma pessoa é orar por ela. O melhor alívio, o melhor consolo que você pode dar a uma pessoa. E nós temos visto nesse tempo de pandemia, quando você ligava para uma pessoa, lia um versículo, orava com ela, você viu quanto que a palavra de Deus tem poder para trazer alento aos corações, tem poder para restaurar, para trazer conforto, para trazer consolo. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para levar as boas novas, para ir ao encontro de pessoas que estão com vestes, sabe, vestes de cinza. Nós vamos trocar por vestes de alegria. Aqueles que carregam, que andam com choro, com voz de choro, nós vamos levar cânticos de alegria. É para isso que nós carregamos o Espírito Santo. O Senhor nos usa como um instrumento de transformação. Nós somos agentes de transformação de Deus aqui nessa terra. Então, ensinar aos outros como obter a vida eterna, como conhecer Jesus, é a melhor coisa que nós podemos fazer por eles. Próximo ponto. Nossa missão tem alcance eterno. É o que nós já dissemos aqui no ponto anterior, né? Que o omitir Jesus, que o deixar de falar Jesus, não causa prejuízos apenas no plano físico, nesse plano material que nós vivemos aqui hoje. Ele causa um prejuízo eterno. Assim como a nossa missão cumprida também tem um alcance eterno, sabe? Aquelas pessoas que você evangelizou e que você apresentou diante de Deus, e que elas conheceram a Jesus, e que elas foram transformadas pela verdade do Evangelho, e que elas viraram discípulos, e que elas foram e fizeram outros discípulos, e alcançaram as suas casas, e alcançaram as suas famílias, e olhar para isso e ver que você foi esse canal de bênção. Mas muito mais, de ver esse trabalho aqui sendo desenvolvido na terra, é você chegar no céu e falar: Senhor, eu não estou com as minhas mãos vazias.
Se apresentar diante de Jesus, falar: Senhor, as minhas mãos não estão vazias, aqui estão todos os meus companheiros que eu encontrei através do Teu Espírito Santo, porque eu não me calei, eu levei a verdade do Teu Evangelho, eu te apresentei, Jesus, e eles te receberam, e hoje eles estão entrando comigo no gozo eterno. Então a sua missão, ela tem um peso eterno. Ela não deixa legado apenas para as próximas gerações aqui nesta terra. Não! Não é só aqui. Muitas das vezes nós perdemos tempo e energia juntando coisas aqui, tentando granjear coisas aqui. Mas o Senhor está todo o tempo nos dizendo que essas coisas que estão neste mundo, elas são passageiras, elas são temporais, elas têm prazo de validade, mas as coisas celestiais não. As coisas celestiais, elas são atemporais, elas não passam, elas são eternas. É lá que tem que estar o nosso olhar, o nosso coração, o nosso tesouro. É para lá que o nosso coração precisa estar voltado. Para tudo aquilo que nós estamos construindo para a eternidade. Muitas pessoas estão perdendo tempo construindo coisas para este tempo presente. E o Senhor nos chama a atenção nesta manhã. Preste atenção, se concentre naquilo que você está construindo para a eternidade. As consequências da nossa missão não vai ficar apenas aqui, ela vai durar para sempre. Ela vai durar para sempre. Nós precisamos ser perseverantes no desempenho da nossa missão, porque Jesus disse: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou, pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. Um dia eu estava aqui olhando umas postagens e eu vi uma postagem que falou muito forte ao meu coração. O pastor dizia que às vezes nós passamos, né, ali onde estão aquelas reuniões de pessoas drogadas, de prostitutas, nós vemos pessoas, famílias morando na rua, e aí nós passamos, olhamos e dizemos assim: "Ô Senhor, envia alguém, o Senhor visita eles, Jesus visita eles." E aí o pastor dizia: como é que Jesus pode visitar eles se nós não vamos até eles? Quem é o canal de visitação do Senhor? Somos eu e você. Então muitas das vezes nós olhamos e dizemos: ô Senhor, visita ali. Mas você é o canal de Deus para essa visitação. Você precisa estar debaixo da missão. Você precisa estar consciente da missão. Você precisa estar engajado na missão. Você precisa entender que é o instrumento que Deus vai usar para a visitação, para a transformação. Você é o meio pelo qual Jesus vai usar, o Espírito vai usar para alcançar aquelas vidas. Você é o meio que vai levar o Evangelho, as boas novas de salvação. Não apenas para aquilo que é desse tempo, mas para a eternidade, para a salvação, para a construção para a eternidade. Você é o meio, eu sou o meio da visitação de Deus para essas almas. Todas as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, Ele coloca com um propósito. E o propósito é que eu e você exerça a missão de levar o Evangelho da salvação. Sua missão dá sentido à vida. A Bíblia vai dizer que, Paulo vai dizer através, né, ali falando da sua vida, da sua missão, ele vai dizer assim: minha vida não tem valor algum, a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus,
a obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Então Paulo está dizendo que a vida dele não tem valor algum, a menos que ele a use para o propósito que Deus desenhou para ele, que é a de levar as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Eu volto naquilo que eu já falei. Tem pessoas que só você vai alcançar. Tem pessoas que somente eu vou alcançar. E eu não posso acreditar na mentira de Satanás e me deixar levar por elas e não cumprir a missão, porque essas almas vão deixar de ouvir a verdade do Evangelho. E isso é tão sério que lá em Ezequiel, a palavra do Senhor diz assim: você deve adverti-los para que possam viver. Se você não falar para advertir aos maus a pararem de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu responsabilizarei você pela morte deles. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Olha como isso é sério. Cada um de nós, Deus tem colocado pessoas para que possamos cumprir a missão que Ele deu para nós, de levar as boas novas do Evangelho, a bondade e o favor, a graça de Deus, manifestada através de Jesus Cristo. Se eu deixo de falar isso, se eu deixo de exercer a minha missão para essas pessoas que Deus tem colocado em meu caminho e elas morrerem sem conhecer a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos responsabilizará pela morte deles. Guarde-nos o Senhor deste mal. Guarde-nos o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar, meu irmão. Minha irmã que está me ouvindo aqui nesta manhã, eu quero te encorajar a estar debaixo dessa missão. Se até hoje você estava nessa zona de conforto, acreditando nessas mentiras de Satanás, acreditando que aquilo que você faz não é relevante, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, seja encorajada, receba força, receba vigor, receba ânimo, receba a palavra de ousadia, receba a palavra de autoridade, manifeste a glória de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. E aí nós vamos para o próximo ponto, que vai dizer que o cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão da nossa incumbência. Ou seja, hoje em dia há uma crescente preocupação quanto à volta de Jesus, né? Na verdade, no decorrer dos tempos, isso sempre foi uma preocupação. Quando Jesus vai vir? Ah, Jesus não veio. Nossa, mas Jesus até agora eu espero, ele ainda não chegou, né? A verdade é que ele está mais perto hoje do que já esteve algum dia. Ele está mais perto hoje do que já esteve ontem, né? Do que já esteve há alguns anos. Então, ele está mais perto hoje. E aí nós precisamos entender que a consumação da história, a volta de Cristo, envolve a nossa missão. A palavra do Senhor diz assim, olha, lá em Atos capítulo 1, 7 e 8 diz: mas ele lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, quando os discípulos quiseram saber de Jesus, quando vai ser essas coisas? Jesus, quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai se dar a volta? Né? Quando é que vai acabar todas as coisas? Quando será esse tempo? Aí Jesus vai trazer um alerta para eles. É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: concentrem-se apenas em fazer aquilo que o Pai está designando a vocês para fazerem, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Então não adianta você colocar energia, tempo, querendo revelação de Deus para o dia que isso vai acontecer, de como isso vai acontecer, tentar entender os sinais dos tempos,
Concentre-se em fazer aquilo que você foi comissionado para fazer. Eu vos dou poder. Eu vos dou poder. A nossa incumbência é levar as boas novas acerca do reino de Deus e pregar essas boas novas em todo o mundo. E a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 24, verso 14, olha o que ela vai nos dizer. As boas novas acerca do reino de Deus serão pregadas em todo o mundo e a todas as nações. Depois virá o fim. Isso nos mostra a responsabilidade que nós temos quanto à nossa missão. Quer que a volta de Jesus aconteça logo? Pegue a palavra de Deus e esteja debaixo da sua missão. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós precisamos cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós. Não vamos nos concentrar em quando que Jesus vai vir, tentar interpretar os sinais da volta de Cristo. Se concentre em levar as boas novas do Evangelho. Enquanto você não está posicionado diante disso, está tudo bem. Mas à medida que você se concentra em exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, conte que vão vir distrações. Esse não é um assunto de interesse do inimigo. Ele não quer que você se levante, ele não quer que você se engaje no propósito de Deus, ele não quer que você seja esse instrumento da visitação de Deus, ele não quer. Então vão vir distrações, vai vir desânimo, vai vir inconstância, mas aí nós vamos nos lembrar do que a palavra do Senhor nos diz lá em Lucas capítulo 6, verso 62. Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Nós contamos com a força do Espírito Santo. Nós contamos com a palavra de Deus. E à medida que nós nos aproximamos de Jesus, do seu Espírito e da sua palavra, somos fortalecidos nele e não nos distraímos com as coisas deste mundo. E aí você pode se perguntar: quanto é que isso vai me custar? O que é que isso vai me custar? Eu arrisco dizer que vai te custar tudo. Não é o que o livro vai dizer, né? Ele vai dizer que isso vai exigir que nós abandonemos os nossos planos. Mas eu parto daquele princípio de que Paulo disse, sabe? Que quando nós recebemos Jesus, nós somos crucificados com ele. Então, tudo aquilo que é da nossa natureza humana, as nossas vontades, nossos desejos, são crucificados com ele. Então, tudo aquilo que nós considerávamos como um ganho é perca. Então, tudo aquilo que fazia sentido para nós, quando nós recebemos Jesus, passa a não ter valor algum. Porque o que vale para nós é aquilo que vale para Deus. O que vale para nós é a vontade de Deus. Então, quanto isso vai me custar? Vai me custar uma vida de crucificação com Deus. Vai me custar uma vida de obediência a Deus. E eu posso te garantir que tudo aquilo que nós abrimos mão por Deus, por amor a Deus, por obediência a Ele. Porque a gente precisa pensar que o nosso Pai, quando nos criou com esse propósito. E quando você você sabe, principalmente as mulheres, né? Quando elas estão grávidas, né? E aí ela recebe aquela notícia de que ela está grávida. Quem é o pai, quem é a mãe que faz planos ruins para os seus filhos? Quem é o pai e a mãe que faz planos ruins para os seus filhos? Se Deus já tem a nossa história toda escrita, você acha que a história que Deus escreveu para você, ela é uma boa história ou ela é uma história ruim? Ela é uma boa história, ela é uma história de realização, de contentamento. Então, quando eu abro mão, quando eu me deixo crucificar com Cristo, eu dou um passo para viver essa linda história que Deus escreveu para nós. Nós precisamos abandonar os nossos privilégios, as nossas expectativas, os nossos sonhos, nossos planos, consagrá-los todos a Deus. Nós devemos deixar de pensar: Deus abençoa isso aqui, que eu quero muito isso aqui, eu quero fazer muito isso aqui. E falar assim: Senhor, me leve a fazer aquilo que o Senhor está abençoando.
Aquilo que a tua mão, a tua boa mão está operando, aquilo que está debaixo da tua vontade, me leva a viver aquilo, a fazer aquilo. A Bíblia diz: entreguem-se inteiramente a Deus, o corpo todo, pois que vocês voltaram da morte e desejam ser instrumentos das mãos de Deus, usados para seus bons propósitos. Romanos capítulo 6, verso 13. Nós já estamos aqui finalizando e antes de finalizar, eu quero ler aqui para vocês um relato do autor, desse autor desse livro que ele fez, que eu achei muito lindo. Você foi feito para uma missão. E olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que o pai dele era pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente as igrejas pequenas da zona rural. Ele era um simples pregador, mas era alguém com uma missão. Sua atividade favorita era levar grupos de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante a sua vida, ele ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, o pai dele morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha em estado de semiconsciência por quase 24 horas. Quando sonhava, ele falava alto sobre o que estava sonhando. E um dia, numa noite, já assim nos seus últimos momentos, enquanto a mulher dele, a sobrinha dele e ele estavam do lado do pai dele, o pai dele ficou subitamente agitado e tentou se levantar da cama. Então, a esposa dele o insistiu, a nora dele insistiu que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em se levantar da cama. Então ela perguntou para o sogro: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. E começou a repetir a frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando ele se sentou perto da cama, o autor deste livro, ele diz que ele se sentou perto da cama do seu pai. Chorando, ele inclinou a cabeça para agradecer a Deus pela fé do seu pai. E naquele momento, o pai dele estendeu o braço, pôs a mão sobre a cabeça dele e disse, como se estivesse comissionando ele: salve mais um para Jesus, salve mais um para Jesus. Que esse seja o foco da nossa vida, porque nada fará diferença maior na eternidade. Nem suas conquistas, nem suas medalhas, nem seus diplomas, nem seu bom emprego, nem seus bens materiais. Nada disso vai fazer diferença na eternidade. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. E o que mais importa para o Senhor é a redenção das pessoas que Ele criou. Ele quer que os seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. E eu oro para que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus, de maneira que no dia em que você estiver diante de Deus, que eu e você estivermos diante de Deus, nós possamos dizer: a nossa missão foi cumprida. Amém? Eu quero deixar para vocês o versículo que eu gosto muito, está lá no livro de Atos, capítulo 13. E o versículo 36, eu gosto muito de Davi, eu já falei para vocês que eu amo Davi, né? E a palavra de Deus vai dizer: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. A minha oração é que eu e você, tendo servido o propósito de Deus na nossa geração, possamos adormecer. Que possamos cumprir tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, que Ele espera que eu e você cumpramos debaixo da missão que Ele nos chamou, que possamos cumprir o propósito que Deus nos chamou. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, Pai. Obrigada pela tua bondade, obrigada pela instrução desse dia. Obrigada por ter falado tão poderosamente ao nosso coração. Senhor, que esse ardente desejo de salvar mais almas e almas para Ti
esteja em nosso coração e que possamos cumprir o propósito do Senhor na nossa geração. Que nós possamos ser este canal de visitação do Senhor, onde quer que o Senhor nos envie, nos ambientes onde o Senhor nos envie, que a nossa missão seja uma missão prática em todos os lugares onde pisarem as plantas dos nossos pés. Eu te peço que o teu Espírito Santo possa encorajar cada vida que está ouvindo, cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra nesta manhã, que o Senhor possa encher o coração deles de força, de ousadia, de coragem, que eles possam ir, Senhor, e cumprir toda boa obra, levar a verdade do Evangelho a toda criatura e que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. É o que te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até a próxima aula para nossa lição 37, dando andamento à missão, ao chamado da missão de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.